Olá, irmãos, chegamos ao tema A Visão de Apocalipse 12, A Mulher Resplandecente, parte 1. Sabemos que existe mais de centenas de exposições diferentes do livro de Apocalipse. Quando estudamos a Bíblia, não podemos estudar somente a sua linguagem, os textos bíblicos, ou seja, ficarmos apenas na letra, como Paulo nos mostrou em 2 Coríntios 3,6. Precisamos nos voltar ao Espírito e não somente ficar usando a hermenêutica e a exegese como é feita em teologia. Se quisermos entender as Escrituras, precisamos aplicá-las à nossa experiência. Todos nós concordamos que Apocalipse é um livro de profecia. As profecias não apenas ensinam doutrinas objetivas. A Bíblia é um livro de vida. Todas as coisas na Bíblia, quer seja uma narrativa, uma história, um tipo, uma sombra, uma figura, uma profecia ou mesmo uma palavra direta, precisam ser relacionadas com a vida. Portanto, para se compreender profecia, há a necessidade de experiência, ou seja, ela precisa ser aplicada à nossa vida e ao nosso viver. Se nos faltar experiência em vida, seremos incapazes de aprender o seu significado. Para se entender Apocalipse, precisamos das experiências em vida. A nossa experiência de vida nos dá uma confirmação com relação a uma interpretação específica da palavra de Deus. Se quisermos interpretar corretamente a mulher de Apocalipse 12, precisamos checar qualquer interpretação proposta com a nossa experiência de vida, ou seja, se um determinado assunto não se relacionar conosco, devemos fazer a seguinte pergunta: qual é o objetivo ou motivo ou objetivo deste assunto estar incluído neste capítulo ou livro? Então vamos dar início ao nosso tema neste vídeo, que será a parte 1. E no próximo vídeo veremos a parte 2 e faremos a conclusão na parte 3. Vamos começar? A mulher de Apocalipse 12. Apocalipse 12:1 diz: Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. O primeiro detalhe importante aqui é esta mulher, a mulher que é revelada no céu e é chamada de um grande sinal. Esse grande sinal não é de um homem forte, mas de uma mulher. A mulher nessa visão extraordinária não está na terra, mas no céu. Ela está vestida do sol, a lua está debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela está sob o resplandecer das 12 estrelas, sobre o resplandecer da lua e envolvida com o resplandecer do sol. Por causa disso, ela está completamente emancipada. Qualquer coisa que esteja em trevas está oculta e presa, mas qualquer coisa que esteja na luz está livre e emancipada. Essa mulher inclui você? Se sim, então aos olhos de Deus você é uma mulher. Desde o princípio até o fim da Bíblia, aos olhos de Deus, o seu povo é considerado como uma mulher. Isaías 54:5 diz: O teu Criador é o teu marido. Em Jeremias 3,14, o Senhor diz a seus filhos que ele é casado com eles. E em Jeremias 31:32, ele diz que é um esposo para eles. Além disso, em Oséias 2:19 e 20, o Senhor diz que desposará seu povo com ele próprio para sempre. Podemos concluir que o Senhor toma o seu povo como sua esposa, sua mulher. A mulher estava grávida. Então nós vimos que o Senhor tomou o seu povo como sua mulher. E Apocalipse 12:2 nos diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
todos sabemos que o Senhor Jesus veio como o Salvador e como o Cordeiro. Mas um dia ele mostrou aos seus discípulos que ele viera como o noivo. Mateus 9,15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E em João 3,29, João Batista diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E Paulo diz em 2 Coríntios 11:2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. No plano eterno de Deus há um único homem, Cristo. Adão era um símbolo, um tipo de Cristo como o noivo, e Eva, a esposa de Adão, era um símbolo, um tipo do povo de Deus, sendo o complemento, a esposa de Cristo. Concluímos que em seu plano eterno, o povo redimido de Deus é sempre por ele considerado como sua esposa, e Deus considera a si mesmo como seu marido. Em Apocalipse 12, temos a mulher e seu filho, mas aqui não nos é dito quem é o marido dela. Mas este capítulo revela que ela está grávida e prestes a dar à luz a seu filho. De quem ela ficou grávida? E quem é a origem de seu filho? Lendo a Bíblia toda, vemos que o marido é Deus em Cristo. Quem é esta mulher? Ela é Maria, a mãe de Jesus? Se quisermos interpretar corretamente este livro, precisamos de todos os outros 65 livros da Bíblia. Por isso, para compreendermos quem é essa mulher, precisamos de toda a Bíblia. Alguns cristãos têm mantido o conceito de que essa mulher é Maria, a mãe de Jesus, e que o filho varão é Jesus. Mas vamos ver que esse conceito não se ajusta ao contexto desse capítulo, porque Jesus ascendeu aos céus há mais de 2000 anos, e isto ocorreu após a sua morte e ressurreição. Aqui em Apocalipse 12, 5 e 6, nos diz que o filho varão será arrebatado para o trono de Deus, e que a mulher será alimentada durante 1260 dias. Precisamos entender o que são 1260 dias. Esses 1260 dias são 3 anos e meio, ou 42 meses, conforme Apocalipse 12, 14. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Apocalipse 11, 2 e Apocalipse 13, 5, que diz 42 meses, e Apocalipse 11, 3, que diz 1260 dias, que será o período da grande tribulação. Isso prova que o filho varão não é o Senhor Jesus e que a mulher não é Maria. Maria foi simplesmente uma mulher singular na terra. O que a Bíblia nos diz sobre Maria, a mãe de Jesus? Vamos ver o que a Bíblia nos diz quando Maria deu à luz a Jesus. Em Lucas 2:4 diz que eles estavam na Galiléia, na cidade de Nazaré, e subiram para a Judéia, para a cidade de Belém, por causa do decreto de César Augusto. Eles tinham que alistar-se, então para lá foram, porque José era da casa de Davi, da tribo de Judá. Então, quando lá chegaram, Maria deu à luz a Jesus, versículo 7. E o anjo do Senhor apareceu aos pastores no campo e anunciou-lhes o nascimento do Salvador, que é o Cristo, o Senhor, versículo 11. E eles foram e encontraram a Maria e ao seu filho,
na manjedoura, versículo 16. Então, no versículo 21, diz que ao 8º dia ele foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. E o versículo 22 nos diz que eles tinham que levar Jesus ao templo em Jerusalém, que ficava mais ou menos uns 9 quilômetros da cidade de Belém, para fazerem a apresentação do menino conforme a lei de Moisés, versículo 23, e também fazerem a oferta de sacrifício para a purificação deles, versículo 24. E isto ocorreu após 33 dias. Leiam Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 4 e de 6 a 7. E em Lucas 2,39 nos diz que após cumprirem todas as ordenanças da lei, e isto ocorreu após 33 dias, eles voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Se compararmos o capítulo 2 de Lucas com o capítulo 2 de Mateus, vemos que Lucas não cita os magos que foram guiados pela estrela viva que eles vinham seguindo desde o Oriente. Mas sabemos que após entrarem em Jerusalém e perguntarem pelo recém-nascido rei dos judeus, versículo 2, o que indica que Jesus tinha no máximo entre 28 a 35 dias de idade, então Herodes ficou alarmado e reuniu os principais sacerdotes para saber onde o Cristo haveria de nascer, versículo 4. E após falar secretamente com os magos, os enviou a Belém e pediu para eles, quando encontrassem o menino, que viessem avisá-lo para ele também ir adorá-lo. Versículos 7 a 8. Mas sabemos que esta não era a sua real intenção, pois temia perder o trono. Então os magos saíram e logo a estrela viva apareceu para eles, e voltaram a segui-la. E a estrela parou onde o menino estava. Versículo 9. E no versículo 11 diz que eles entraram na casa e não na estrebaria, na manjedoura, como em Lucas 2,16. Então os magos fizeram suas ofertas de ouro, incenso e mirra, e sabemos que estes tesouros certamente serviram e foram utilizados por José e Maria para fugirem para o Egito e também para de lá voltarem após a morte de Herodes. E esta fuga foi para livrar Jesus da morte, porque Herodes havia mandado matar todas as crianças de 2 anos para baixo, em Belém e arredores. Mateus 2, 13 e 16. Vamos ver um detalhe nesta comparação que estamos fazendo entre os evangelhos de Lucas e Mateus. Lucas não cita a visita dos magos, mas cita que após 33 dias eles foram a Jerusalém para fazer a apresentação de Jesus conforme a lei de Moisés. Êxodo 13, 1 e Levítico 12, de 1 a 4. Mas Mateus nos mostra a visita dos magos e nada fala sobre a circuncisão no 8º dia e sobre eles irem a Jerusalém para fazer a apresentação. Portanto, Mateus pula este assunto da ida a Jerusalém. Assim concluímos que a visita dos magos ocorreu após eles terem ido para Jerusalém e voltado para Belém. Por isso, Mateus diz que os magos encontraram o menino e sua mãe na casa, versículo 11. Assim, logo após a partida deles, o anjo adverte-os em sonho para irem por outro caminho, versículo 12, e não irem a Herodes. E o anjo também aparece para José em sonho e diz para ele fugir para o Egito, versículos 13 a 15. E no versículo 19, após a morte de Herodes, o anjo do Senhor aparece em sonho para José e lhes diz para voltarem para a terra de Israel, versículo 20. Eles voltam para a terra de Israel, versículo 21. Então, no versículo 22, diz que
por divina advertência, prevenido em sonho, José temeu voltar para Belém, na Judéia, mas foi para a Galiléia, para a cidade de Nazaré, para que se cumprisse as Escrituras. E este é o lugar que Lucas diz ser de onde eles saíram para ir fazer o alistamento. Lucas 2,4, e também diz que foi para lá que retornaram. Lucas 2,39. Então concluímos que se aqui em Apocalipse 12 está falando de Maria e de Jesus, não condiz com os evangelhos, pois no versículo 5 de Apocalipse 12 diz que o seu filho foi arrebatado para o trono de Deus. E como já vimos, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia lhe preparado lugar para que a alimentassem por 1260 dias, que são os 3 anos e meio da grande tribulação. Versículos 13 e 14. E vimos no nascimento do Senhor alguns fatos que nos mostram claramente que aqui não se refere ao seu nascimento, tais como nascer e ser colocado em uma manjedoura, e após 8 dias ser circuncidado, e após 33 dias ir para Jerusalém ao templo para fazer os sacrifícios da lei de Moisés, e logo em seguida ter que fugir para o Egito. Espero que tenha ficado bem claro que esta mulher não se refere a Maria, mãe de Jesus. Então, quem é esta mulher? Ela é a nação de Israel, o povo judeu? Outros dizem que essa mulher é a nação de Israel, o povo judeu. Alguns que mantêm esse ponto de vista usam Gênesis 37:9 como sua base. De acordo com este versículo, José teve um sonho no qual o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. Visto que a mulher aqui, em Apocalipse 12, está vestida do sol e traz 12 estrelas na cabeça, e está em pé sobre a lua, aparentemente correspondendo ao sonho de José com relação à sua família, eles dizem que a mulher em Apocalipse 12 deve representar Israel, o povo judeu. Mas Apocalipse 12:17 prova que essa mulher não compreende apenas aqueles que guardam os mandamentos de Deus, mas também aqueles que têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus são judeus, o povo da antiga aliança. Entretanto, os que têm o testemunho de Jesus devem ser os crentes do Novo Testamento, não os judeus. Essa é uma prova categórica de que a mulher não é somente composta de judeus, mas de 2 tipos de povos: os judeus que guardam os mandamentos de Deus, a lei de Moisés, e os crentes que têm o testemunho de Jesus, que são os gentios e os judeus convertidos. Portanto, dizer que essa mulher é meramente a nação de Israel, o povo judeu, não se ajusta a todo o contexto deste capítulo. Quem de fato é esta mulher? Ela representa a totalidade do povo de Deus. De acordo com a visão, essa totalidade está agrupada em 3 seções: a seção da sua cabeça com as 12 estrelas, a seção de seus pés sobre a lua e a seção de seu corpo vestido do sol. Vou fazer um paralelo com Daniel capítulo 2, onde Deus revela o sonho a Nabucodonosor por meio de Daniel. No sonho, ele viu uma grande estátua que representa a totalidade das nações sobre a terra e seu destino, e foi feita uma divisão por seções daquela estátua, 4 seções ao todo, como a seguir. Veja na imagem. A cabeça de ouro, a Babilônia. Os peitos e os braços de prata, a Média Pérsia.
O ventre e o quadril de bronze, a Grécia. As pernas de ferro, o Império Romano Oriental e Ocidental. Os pés e os dedos de barro e de ferro, o Império Romano restaurado com 10 reinos. E Daniel deu a interpretação de cada seção, as quais se referiam aos reinos que viriam posteriormente ao de Nabucodonosor. Assim também podemos seguir o mesmo princípio de interpretação e fazer esta separação com respeito à mulher de Apocalipse 12. Mas aqui não estamos vendo as seções baseadas na sequência do versículo 1 de Apocalipse 12, nem na sequência da visão da mulher em relação a esta imagem. Na verdade, não gosto de usar imagens, mas facilita a explicação. A sequência que estou seguindo é de acordo com a história, ou seja, primeiro os patriarcas, depois os filhos de Israel e finalmente a igreja. Continuaremos na segunda parte. Como havia dito no início deste vídeo, ainda teremos a conclusão deste assunto em mais 2 vídeos, parte 2 e parte 3. Vou deixar na descrição o link do site do Instituto Vida para Todos. Visite o site e conheça nossos projetos, e também ali você encontrará vários vídeos e mensagens que lhe trarão vida e edificação. Também vou deixar na descrição o link do site da Igreja em Ribeirão Preto. Acesse o menu Mensagens e você encontrará várias mensagens edificantes. Agradeço a você por ter assistido este vídeo até aqui. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Espero você no próximo vídeo.